Polícia Civil apresenta sala usada para depoimentos de crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual. Defensoria revela que recebeu 2.600 denúncias de violência contra pessoas presas no estado em um ano. CCJ analisa projeto para garantir meia entrada em eventos esportivos para profissionais de educação física. E plenária aprova a prorrogação da Comissão Especial da Indústria Naval e da CPI das agências reguladoras. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Na audiência pública da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, realizada nesta quarta-feira, a Polícia Civil apresentou a sala de depoimentos em que a criança e o adolescente prestam esclarecimentos sobre violência e abuso sexual. O idealizador do projeto foi o delegado titular da 25ª DP, que implantou a oitiva especializada, o que tem ajudado bastante nas investigações. A responsável pelos depoimentos é a inspetora da Polícia Civil, Rafaela Silva, que antes de ser policial foi professora. A habilidade para lidar com as crianças contribui para o esclarecimento de fatos de violência. A importância da sala, ela consiste na proteção e em afastar a revitimização dessas crianças e adolescentes que, quando a Polícia Civil atua, o dano já aconteceu. Do ponto de vista da autoridade policial, ter uma sala instalada na própria delegacia realmente agiliza a resposta a esses crimes, que na maioria das vezes são crimes bárbaros, crimes que chocam a população, por outro lado, também conferem segurança para a autoridade policial. O objetivo da sala primordial é fazer com que a criança primeiro se sinta confortável de estar ali, né? Para que ela não queira sair correndo no primeiro momento. E segundo, ela ter confiança. Bom, essa pessoa que está aqui, ela entende de criança, ela vai conseguir entender sobre o que eu estou falando, ela vai conseguir respeitar aquilo que eu estou sentindo. Então, o maior objetivo é esse acolhimento, né? Porque a primeira coisa que a criança e o adolescente precisam é desse acolhimento, para depois a gente iniciar todo o processo de investigação, de colheita de provas. A primeira coisa é a criança se sentir acolhida. É muito importante, né, que a criança e o adolescente se sintam à vontade quando forem depor de uma situação tão difícil, né, que na maioria das vezes é um abuso sexual, essa violência tão trágica, e normalmente acontece intrafamiliar, dentro da sua própria família. Então nós precisamos ter todas as condições para que essa criança ou adolescente possa relatar o que aconteceu. Ter a rede de proteção para fortalecer o combate à violência à criança e ao adolescente é muito importante. Outro fator essencial é a educação aliada ao ensino de tempo integral com programas de inclusão social de crianças autistas, com síndrome de Down e outras deficiências. Tudo com o apoio do poder público, que não pode estar ausente. Eu acho que para a gente cessar ou diminuir muito a violência contra a criança e adolescente, precisamos que o poder público faça com que as leis sejam cumpridas, né? Que existem muitas leis para criança e adolescente, o próprio ECA, e da maioria das vezes não é cumprido. Existe, mas não é cumprido. Então nós precisamos que as políticas públicas sejam cumpridas, mas também tenho a certeza absoluta que para que a violência contra a criança e adolescente diminua ou acabe, precisa da parceria do poder público com a sociedade civil. Eu entendo que essas políticas públicas elas serão eficazes quando o Estado chamar parceiros da sociedade civil, parceiros que já fazem esse trabalho de defesa da criança e do adolescente, que combate esta violência e que muitas vezes
fazem esse trabalho sem nenhum apoio sequer do poder público. Então, é necessário que o braço forte do Estado seja oferecido a essas entidades que já fazem esse trabalho, a fim de que realmente nós não fiquemos limitados a audiências públicas. A luta pelo respeito às crianças e adolescentes deve ser a prioridade sempre. Medidas como investir nas escolas, na área esportiva, nas vilas olímpicas e nas comunidades que sirvam de incentivo e ajudem no futuro de novas gerações. Essa audiência pública nos brindou com muita informação sobre como prevenir, porque quando a violência já está estabelecida, o dano já foi feito. O que eu tentei lembrar aqui como neurocientista é que esse cérebro precisa da inocência. E se a violência chega, essa inocência é perdida, a criatividade vai embora. E quem pode proteger é o convívio. O convívio gerado numa escola, o convívio gerado na prática esportiva, o convívio gerado numa comunidade que conhece o comportamento diário de uma criança e quando ela é vítima de algum maus tratos, ela parece diferente e esse professor ou esse coleguinha pode detectar o que nem a criança percebe. Então, o que a gente precisa hoje não é de mais leis, é que essas leis sejam cumpridas. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro recebeu em um ano cerca de 2.600 relatos de violências físicas e psicológicas contra pessoas presas no estado, apresentadas nas audiências de custódia. Isso é o que mostra o relatório divulgado pela instituição nesta terça-feira na Alerj, no evento do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura. Em média, foram 210 ocorrências por mês durante o período analisado, que vai de 12 de maio de 2023 a 11 de maio deste ano. O recorte mostrou que as agressões mais frequentes foram chutes, socos e tapas, sendo 75 delas cometidas por policiais militares. Do total de casos, 42% também afirmaram que houve lesão aparente. Para o defensor público André Castro, o levantamento revela uma triste realidade da cultura de violência que precisa ser repensada para diminuir esses números nos próximos anos. É o problema de uma cultura de violência que existe na sociedade como um todo e que se reflete também no momento da prisão. Então são pessoas que relatam terem sofrido essas agressões, muitos desses relatos são compatíveis com os exames de corpo de delito e que, portanto, fazem nesse Dia Mundial de Solidariedade, de apoio a vítimas de tortura, chama a uma reflexão para o combate dessa cultura de violência, para a qualificação de todos os nossos profissionais para momentos como esse e para que no próximo relatório nós possamos ter taxas menores. Ao falar sobre o processo legislativo federal, o advogado criminalista e professor da Universidade Federal Fluminense, Taiguara Líbano, mostrou que o encarceramento no Brasil cresce cerca de 10% ao ano desde a década de 90, com uma pequena redução em 2023, mas que, segundo ele, não deve ser mantida devido aos projetos aprovados recentemente sobre aumento de penas e tipos de crimes. Ele também reforçou que essa produção legislativa sempre punitivista no país não é eficaz e tampouco reduz os índices de violência. Além disso, o encarceramento em massa traz graves consequências de violação de direitos humanos que precisam ser evidenciadas e extintas. A superlotação prisional também advém disso. Uma população prisional muito grande, não há vagas suficientes, isso gera superlotação, gera maus tratos, escassez de alimento, também de vagas para o trabalho e para a educação. E como também referi na minha exposição, há diversos projetos de lei tramitando que buscam a ampliação das penas, mais rigor à execução penal e também a criação de novos tipos penais, de novos crimes. Então, há uma tendência muito forte do Poder Legislativo Federal no sentido de ter uma compreensão repressivista sobre esse fenômeno e que, despojada de qualquer estudo prévio, empírico, científico, nenhuma análise sobre as consequências
dessas leis penais que são propostas. Na ocasião, também foi apresentado o relatório anual de 2023 do Mecanismo Estadual, que evidenciou a importância das visitas como ação de prevenção à tortura no Estado. Segundo integrantes do órgão, foram feitas várias visitas nas unidades prisionais do Estado e a porta de entrada e o sistema socioeducativo foram os que mais demandaram atendimento, com observância especial de violências à saúde mental dos adolescentes. Estão sendo hipermedicalizados, a gente chega, por exemplo, no PAC-GC e encontra que mais de 50% das meninas que lá estão são medicalizadas, tomam medicamento psicotrópico de alguma forma. A gente presenciou, por exemplo, na unidade de campus, um adolescente que claramente não deveria estar naquele espaço, batendo a cabeça na grade, sozinho, isolado, e ele já é conhecidamente para ficar sozinho, isolado, porque se alguma pessoa chega perto dele, ele taca as fezes, enfim, uma questão muito específica, que não deveria estar lá. A única resposta que o Estado tem para esse adolescente ou então para esses outros adolescentes é continue internado, continue afastado da sociedade, e isso a gente percebe que vem aumentando e que vem se tornando uma justificativa para internar adolescentes, né? E é algo que a gente não pode aceitar de maneira alguma. Um projeto que concede o benefício da meia entrada em eventos esportivos para profissionais de educação física recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. O autor do PL, deputado Fred Pacheco, reforça a importância desses profissionais como agentes criativos e transformadores, sendo fundamental a vivência e a experiência adquirida através dos eventos esportivos. Catamos uma emenda sugerida aqui na CCJ para falar também dos eventos que são patrocinados também por órgãos públicos, enfim, né? Acho que a gente precisa dar esse incentivo também a todos os profissionais, que cada vez mais são aqueles incentivadores desses eventos, né? Então, a presença deles é fundamental, não somente na parte educativa, mas dá uma qualidade, sem dúvida nenhuma, enorme para que, de fato, o evento tenha cada vez mais a sua proposição. Então, incentivar a participação, e isso é uma maneira muito clara de fazer isso, né? Fazer com que, de fato, essa qualidade seja garantida a partir da presença desses profissionais. Essa foi a última reunião ordinária da CCJ antes do recesso parlamentar. O presidente, deputado Rodrigo Amorim, fez uma análise do trabalho realizado pelos parlamentares que compõem a comissão. A gente tem feito produtividade com muita qualidade. Eu adotei aqui um modelo de termos um balanço informativo semestral, que informa a produtividade de cada membro da CCJ e do volume de processos e que tipo de processo foi julgado. E os números são impressionantes. A gente pode observar, por exemplo, que nesse balanço, nós, desde o início dessa legislatura, já recebemos 7.500 projetos. 81 desses projetos já estão em tramitação, foram distribuídos e muitos deles já resolvidos. Isso desde o início da legislatura. Especificamente nesse semestre, tivemos a distribuição de 1.370 projetos, agora nesse semestre de 2024, que encerra hoje, e nós, sem contar essa última reunião, que votamos aqui mais de 80 projetos, nós tivemos um impressionante número de 1.121 projetos foram pautados. Ou seja, mais de 1.200 pautados dos 1.300 que recebemos, que foram pautados, sendo 678 já solucionados e prontos para irem à pauta. O parlamentar também destacou o fato da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Assembleia, realizar reuniões extraordinárias com temas específicos, como o Mês da Mulher, Maio Amarelo, proteção aos animais, entre outros assuntos, e ter uma ampla diversidade ideológica, sempre com o foco principal de beneficiar a população fluminense. É muita produtividade na CCJ, me orgulho de estar conduzindo do lado de uma equipe técnica de excelência e também com as assessorias dos demais deputados, a todos que participam, a TV Alerj, que está aqui toda a sessão, cobrindo tudo que a gente faz, divulgando o trabalho do Parlamento Fluminense, e ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, que deu total liberdade à condução da CCJ, nunca interferiu num processo pautado, ou pediu celeridade, ou pediu que outro projeto tivesse menos empenho por parte dos membros, ou seja, não houve nenhuma interferência política no trabalho da CCJ, então também tem que valorizar isso por parte da presidência, da mesa diretora, e a qualidade dos trabalhos aqui, em razão da produtividade de todos os membros da CCJ. O plenário aprovou hoje a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial da Indústria Naval e Offshore
e da CPI das agências reguladoras e serviços delegados. Veja como foram as votações. Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que considera como patrimônio imaterial do Estado para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Escola de Samba União da Ilha do Governador. Fundada na década de 50, a União da Ilha é uma das mais tradicionais agremiações do carnaval carioca. Mesmo não tendo nunca conquistado um título da primeira divisão, se tornou uma escola que é sinônimo de sambas de enredo históricos, como o Amanhã, de 1978, É Hoje, de 1982 e Festa Profana, de 1989. Sambas amplamente conhecidos e que certamente estão entre os principais da história do carnaval. A iniciativa, assinada pelo deputado Dionísio Lins, foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ou veto do governador. A União da Ilha representa um carnaval feito com a maior qualidade. A União da Ilha tem sambas enredos que são sucesso até hoje. Então, o maior reconhecimento dessa Casa de Leis, que aprovou por unanimidade, foi o tombamento da quadra da União da Ilha, como patrimônio imaterial. De modo que eu tenho muita honra em parabenizar a população, aqueles que são da Ilha do Governador, porque tem uma bela escola, uma escola renomada, que eu tenho muito orgulho de ser autor da lei do tombamento como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Também foi aprovado em segunda discussão o projeto que pede a inclusão no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro da Semana de Conscientização a respeito da alimentação saudável. A proposta apresentada pelo deputado Daniel Librelon tem o objetivo de fazer com que o poder público organize eventos, palestras e debates para conscientizar a população sobre a importância e os benefícios de se manter uma alimentação saudável. Durante a sessão também foram aprovados 2 projetos de resolução que prorrogam o prazo de funcionamento de 2 comissões. O da CPI, que investiga a atuação das agências reguladoras do Estado, teve o prazo prorrogado por mais 2 meses. Já a comissão especial, que trata de assuntos ligados à indústria naval, offshore e dos setores de petróleo e gás do Estado, teve o prazo prorrogado por mais 90 dias. O objetivo da comissão sempre é trazer cada vez mais a geração de empregos e oportunidades para o nosso Estado do Rio de Janeiro. A gente hoje tem a Petrobras sob o comando da doutora Magda Chambriard, que já ocupou também aqui a função de diretora na assessoria fiscal da Alerj e foi uma pessoa que muito ajudou os trabalhos da Comissão Especial da Indústria Naval. Nesse próximo momento, né, depois do recesso, quando nós retomarmos o nosso trabalho, nós vamos começar novamente debatendo sobre a questão da política de conteúdo local a partir, não é, de todos os depoimentos e contribuições que nós colhemos nos trabalhos que já desenvolvemos até o momento, e a gente espera, através disso, poder contribuir cada vez mais para o setor dessa indústria que é muito fundamental para o nosso Estado do Rio de Janeiro. Também foi discutido o projeto apresentado pelo deputado Márcio Canella, que faz uma atualização na lei que regulamenta o prazo de validade dos comprovantes de pagamentos de produtos e serviços emitidos no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, essa legislação, que determina um prazo mínimo de 5 anos para a validade desses documentos, não vem sendo cumprida. Portanto, o parlamentar pede que seja proibido a impressão desses documentos em papéis termosensíveis. Além disso, o parlamentar também exige que esses cupons tenham essa durabilidade prevista em lei de 5 anos. A proposta recebeu uma emenda e retorna para análise das comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pelo YouTube e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.